A lama fria grudava nas botas gastas de Beatrice de Ashford, enquanto ela segurava firme a mão de Cecília, a mais velha de suas 3 filhas. A menina de 8 anos tentava ser corajosa, mas seus dedos tremiam sob o frio cortante da madrugada. Atrás delas, Mariana, 6 anos, cabelos castanhos embaraçados, carregava no colo a pequena Sofia, que ainda não completara 3 invernos, e choramingava baixinho, sem entender por que haviam deixado a única casa que conhecera. 6 meses. Apenas 6 meses desde que enterraram Thomas, e a família dele já as expulsara como se fossem roedores da despensa. O cunhado, Roderick de Ashford, apoderara-se das terras com uma rapidez que revelava planejamento antigo. Viúva não tem direitos sobre propriedade masculina, declarara ele diante do vigário, segurando um documento que Beatrice jamais vira antes, supostamente o verdadeiro testamento de Thomas, onde tudo ficava para o irmão mais velho. A sogra, Lady Meredith, não derramara uma lágrima. Apenas observara com olhos de pedra quando Beatrice fora literalmente empurrada para além do portão, a trouxa de roupas rasgando-se ao cair na poça de água suja. Levai vossas bastardas e não volteis jamais, foram as últimas palavras que ouvira. Bastardas. Como se Thomas não fosse pai legítimo. Como se 12 anos de casamento e dedicação pudessem ser apagados com uma canetada. A chuva começara a cair assim que deixaram a propriedade. Não uma garoa suave, mas cortinas densas de água gelada que encharcavam até os ossos. Beatrice conduzira as meninas pela estrada real em direção à aldeia vizinha, onde esperava encontrar refúgio na casa de uma antiga conhecida, Marta, parteira como ela. Mas a noite chegara rápido demais e a escuridão tornara-se absoluta. A velha figueira à beira da estrada foi tudo o que encontraram. Um abrigo miserável, mas melhor que nada. Sob os galhos retorcidos, Beatrice tentou acender fogo com gravetos úmidos, enquanto as filhas se apertavam umas contra as outras. Não havia lenha seca. Não havia comida além de meio pão que ela guardara no bolso. Cecília olhava para a mãe com uma expressão que partia o coração. Não era medo, era compreensão. A menina já sabia que algo fundamental se quebrara, que a vida jamais seria a mesma. Mamãe, sussurrou Mariana, a voz trêmula. Tio Roderick disse que não valemos nada. É verdade? Beatrice sentiu a garganta apertar. Ajoelhou-se diante das 3, segurando-lhes as mãos geladas. Escutai-me bem, disse com firmeza que não sentia. O valor de uma pessoa não vem de ouro ou terras, vem do que carrega no coração. E vós 3 sois gás ouro puro para mim. Não importa o que digam. Sofia fungou, limpando o nariz na manga molhada. Tenho fome. Eu sei, meu amor. Amanhã encontraremos algo. Foi então que o céu pareceu rasgar-se completamente. Um trovão ecoou tão alto que as meninas gritaram. E logo depois veio o som impossível de ignorar. Um relincho desesperado. O baque pesado de algo enorme caindo. E depois, mais terrível que tudo, um gemido humano, abafado pela chuva, mas inconfundivelmente carregado de dor. Beatrice ergueu-se devagar, o coração disparado. Ficai aqui, ordenou às filhas. Não vos moveis. Não, mamãe. Cecília agarrou-se à saia dela. Pode ser perigoso. Por isso mesmo ficai aqui. Beatrice avançou pela escuridão, seguindo o som dos gemidos. A chuva fustigava seu rosto, mas ela continuou, pisando com cuidado na lama traiçoeira. Foi quando viu. Um cavalo imenso, negro como a noite, jazia de lado na estrada. A sela era de couro fino, as rédeas ornamentadas com fivelas de prata que reluziam sob a luz ocasional dos relâmpagos. E preso sob o animal, a perna esmagada pelo peso, estava um homem. Não era um camponês. Mesmo na escuridão, mesmo coberto de lama e sangue, era evidente.
A capa escura era de lã fina, o gibão de veludo negro. As botas, embora enlameadas, eram de couro de qualidade inegável. E no dedo, um anel com selo, a marca de nobreza. O homem estava inconsciente, mas respirava. Sangue escuro escorria de um ferimento na têmpora, misturando-se à chuva. A perna presa sob o cavalo formava um ângulo que fazia Beatrice estremecer. Ela ficou paralisada por um instante. Um nobre ferido. Qualquer um com juízo deixaria para lá, seguiria em frente. Nobres significavam problemas. Se ele morresse ali, alguém poderia acusá-la. Se ela a ajudasse, poderia ser vista como ladra, aproveitando-se de um homem indefeso. Não havia escolha segura, mas Beatrice não pensava em segurança. Nunca pensara. Senhor, chamou, ajoelhando-se ao lado dele. Podeis me ouvir? Nada. O cavalo respirava com dificuldade, claramente também ferido. Devia ter tropeçado na escuridão, talvez assustado pelo trovão. A queda fora violenta. Beatrice sabia que não conseguiria mover o cavalo sozinha. Era impossível. Mas tinha que tentar. Voltou correndo até a figueira. Cecília, precisarei de vossa ajuda. O quê? A menina arregalou os olhos. Há um homem ferido. Preciso libertá-lo. Vós cuidareis das vossas irmãs aqui, entendido? Não saiais deste abrigo por nada. Sem esperar resposta, Beatrice pegou a única corda que possuíam, usada para amarrar a trouxa, e voltou correndo. O cavalo estava começando a se debater, o que só pioraria o ferimento do homem. Ela precisava agir rápido. Amarrou a corda ao arreio do animal e começou a puxar, usando todo o peso do corpo. O cavalo era pesado demais. Não se movia. Beatrice sentiu lágrimas de frustração misturarem-se à chuva. Vamos, sussurrou para si mesma. Vamos! Tentou empurrar o animal pelo outro lado. Nada. Tentou erguer a perna do homem, mas ele gemeu de dor mesmo inconsciente. Quebrada. Definitivamente quebrada. Foi então que Beatrice teve uma ideia. Se não conseguia mover o cavalo, talvez conseguisse cavar sob a perna do homem. Com as mãos nuas, começou a escavar a lama ao redor da perna presa. A terra estava mole pela chuva, o que ajudava. Centímetro por centímetro, ela criou uma depressão, um espaço vazio que permitisse deslizar a perna para fora. Suas unhas quebraram, os dedos sangraram, mas continuou. 10 minutos, 15, 20... Finalmente, com um último puxão cuidadoso, a perna se libertou. O homem gemeu mais alto, sinais de que estava recuperando consciência. Beatrice arrastou-o para longe do cavalo, deitando-o de costas sobre a grama encharcada ao lado da estrada. Precisava estancar o sangramento da cabeça. Rasgou a própria anágua, a última peça decente que possuía, e fez um curativo improvisado ao redor da têmpora dele. Depois, examinou a perna. Estava definitivamente fraturada, o osso provavelmente trincado logo abaixo do joelho. Não podia fazer muito ali, na escuridão e chuva, mas ao menos podia imobilizá-la. Usando gravetos retos e mais tiras de tecido, Beatrice criou uma tala rudimentar. Trabalhou com a precisão que aprendera em anos, ajudando Marta nos partos e acidentes da aldeia. Quando terminou, o homem respirava mais regularmente. Ela aproximou o rosto dele, tentando ver melhor sob a chuva. Tinha talvez 30 e poucos anos, feições angulosas, uma cicatriz antiga atravessando a sobrancelha esquerda. O cabelo negro estava colado à testa. Havia algo no rosto dele, mesmo inconsciente, mesmo ferido, que inspirava uma estranha autoridade. Não era apenas nobreza, era poder. Beatrice procurou outros ferimentos. Encontrou cortes superficiais nos braços, um hematoma formando-se no ombro, mas nada que parecesse fatal. Se conseguisse mantê-lo aquecido e evitar que a febre se instalasse, talvez sobrevivesse. Mas como? Olhou ao redor, desesperada. Não podiam ficar ali. Precisavam de fogo, abrigo adequado. E então viu
a cerca de 100 passos pela estrada, o que parecia ser uma velha cabana de caçadores meio escondida entre as árvores. Senhor, chamou novamente, batendo levemente no rosto dele. Precisais despertar. Não posso carregar-vos sozinha. Os olhos dele se abriram por um segundo. Cinzentos, do tom de aço temperado, antes de fecharem novamente. Mas foi o suficiente. Estava vivo, estava consciente, mesmo que apenas marginalmente. Beatrice correu até a figueira. Meninas, precisaremos mudar-nos. Há uma cabana ali adiante. Cecília, ajuda-me a carregar Sofia. Juntas, mãe e filha mais velha conseguiram levar as duas pequenas até a cabana. A porta estava trancada, mas a madeira estava podre. Um chute bem dado a abriu. Dentro cheirava a mofo e dejetos de animais, mas estava seco. Havia até uma lareira com resto de lenha antiga. Ficai aqui, ordenou Beatrice. Vou buscar o homem. Mamãe, não! Cecília segurou seu braço. E se ele for perigoso? Está ferido demais para ser perigoso agora. Confiai em mim. Voltar até onde jazia o nobre foi mais difícil que Beatrice esperava. O cansaço começava a pesar, mas quando chegou até ele, encontrou-o com os olhos abertos, tentando sentar-se. Não vos moveis, disse firmemente. Vossa perna está quebrada. Se tentardes ficar de pé, só piorareis. Ele olhou para ela como se tentasse focar, a chuva escorrendo pelo rosto. Quem? Sois vós. Alguém que vos encontrou antes que morresseis. Podeis caminhar se vos apoiardes em mim? Ele tentou responder, mas gemeu de dor. Beatrice passou o braço dele sobre os próprios ombros e, com esforço sobre-humano, ajudou-o a levantar-se. O homem era alto, pesado, mas conseguiu manter-se minimamente em pé, apoiando-se nela. Juntos, aos tropeços, percorreram os 100 passos até a cabana. Dentro, as meninas se encolheram assustadas quando viram o estranho. Beatrice ajudou-o a deitar-se perto da lareira vazia. Cecília, procurai pano seco em nossa trouxa. Mariana, buscai água da chuva naquele balde velho ali no canto. Enquanto as meninas obedeciam, Beatrice conseguiu finalmente acender fogo usando a lenha velha e um pederneira que sempre carregava. As chamas pequenas cresceram, trazendo luz e calor abençoado. À luz do fogo, ela pode ver melhor o homem que resgatara. O rosto era mais duro do que pensara. Não cruel, mas marcado por algum tipo de sofrimento antigo. A cicatriz na sobrancelha era apenas uma entre várias menores. Um homem que conhecia violência. Beatrice pegou a água que Mariana trouxera e começou a limpar os ferimentos. O homem observava-a em silêncio, os olhos cinzentos fixos nela com uma intensidade perturbadora. Como vos chamais? Perguntou ele finalmente, a voz rouca. Beatrice. Apenas Beatrice? Ela hesitou. Beatrice de Ashford, viúva. Algo mudou no olhar dele. Não compaixão, mas reconhecimento de algum tipo. Tendes, Queen, filhas. 3. Beatrice terminou de limpar o ferimento da têmpora e começou a examinar a perna imobilizada. E vós, como vos chamais? Houve um silêncio longo, longo demais. Alaric. Senhor Alaric, Lorde, Conde. Outro silêncio. Apenas Alaric. Beatrice não acreditou, mas não insistiu. A febre começava a subir. Ela sentia no calor emanando da pele dele. Precisava de ervas, mas tudo que possuía estava na trouxa. Remexeu até encontrar o pequeno saquinho de linho onde guardava seus remédios. Casca de salgueiro, para dor e febre. Confrei, para ossos. Calêndula, para feridas. Ferveu água num pote velho que encontrou na cabana e preparou um chá forte com a casca de salgueiro. Bebei isto, ordenou, ajudando-o a sentar-se minimamente. Alaric obedeceu sem questionar, embora o gosto amargo o fizesse franzir o rosto. Quando terminou, deitou-se novamente, os olhos já fechando. Não podeis dormir ainda, disse Beatrice. Batestes a cabeça, precisais ficar desperto. Estou cansado, eu sei.
Mas se dormirdes agora, podeis não despertar. Ela manteve-o acordado, fazendo perguntas, forçando-o a falar. Descobriu que estava viajando sozinho, o que era estranho para um nobre, quando a tempestade o surpreendeu. O cavalo assustara-se, ele caíra. Não lembrava de mais nada até despertar com Beatrice ao lado. As filhas, eventualmente, adormeceram amontoadas num canto. Beatrice permaneceu acordada a noite toda, trocando compressas frias na testa de Alaric, administrando mais chá quando a febre subia, conversando baixinho para mantê-lo consciente. Foi a noite mais longa de sua vida, mas ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol entraram pelas frestas da cabana, Alaric ainda respirava. A febre baixara. A perna, embora ferida, não mostrava sinais de infecção. Beatrice finalmente permitiu-se dormir, o corpo desabando de exaustão ao lado da lareira apagada. Foi assim que os cavaleiros os encontraram. O som de cascos acordou Beatrice. Confusa, ainda tonta de cansaço, ela sentou-se bruscamente. 3 homens armados preenchiam a porta da cabana, espadas desembainhadas, expressões severas. Vossa Graça! O líder deles, um homem grande de barba ruiva, caiu de joelhos imediatamente ao ver Alaric. Os outros o imitaram. Beatrice sentiu o sangue gelar. Não era lorde, não era conde, era duque. Alaric estava desperto, apoiado num cotovelo, o rosto pálido, mas os olhos alertas. Levantai-vos, Godric. Quanto tempo me procurastes? Toda a noite, Vossa Graça. Quando vosso cavalo voltou sozinho, tememos o pior. Os olhos de Godric deslizaram para Beatrice e as meninas, a desconfiança evidente. Quem são estas pessoas? Salvaram minha vida. Salvaram? Godric franziu a testa, como se a ideia fosse impossível. Vossa Graça, precisamos levá-lo ao castelo imediatamente. Vossa perna está imobilizada por esta mulher. Ela conhece a arte de curar. Beatrice sentiu o peso dos olhares. As 3 filhas acordaram assustadas com os homens armados. Cecília puxou as irmãs para trás de si, num gesto protetor que apertou o coração de Beatrice. Senhora, disse Godric, o tom ainda desconfiado, como viestes a estar aqui? Buscávamos abrigo da chuva, encontramos sua graça ferido e... Ajudei. Ajudou. Godric repetiu a palavra como se testasse seu sabor. Apenas isso? Nada levou? Godric. A voz de Alaric cortou como lâmina. Se não fosse por esta mulher, estarias me enterrando agora. Mostra respeito. O cavaleiro curvou-se, mas os olhos ainda carregavam suspeita. Alaric virou-se para Beatrice. Aonde íeis quando me encontrastes? A aldeia vizinha. Buscava. Refúgio. Por quê? Beatrice hesitou. Contar a verdade pareceria pedir compaixão. Mentir seria detectado facilmente. Fui expulsa da propriedade de meu falecido marido. Sua família ficou com tudo. Alaric estudou-a por um longo momento. Então, acenou para Godric. Levai-me ao castelo, e trazei esta mulher e suas filhas também. Vossa Graça, Godric pareceu chocado. Devo-lhe uma dívida, até quitá-la ficarão sob minha proteção. Mas, Godric. Não havia discussão possível. Uma carruagem foi trazida, improvisada, mas confortável. Alaric foi carregado para dentro com cuidado. Beatrice e as meninas foram colocadas numa segunda carruagem, menor. Enquanto se afastavam da cabana, Beatrice olhou para trás uma última vez. Aquele lugar miserável salvara a vida de um duque. E agora, de alguma forma inexplicável, seu destino estava atrelado ao dele. A viagem durou 3 horas. As meninas dormiam exaustas. Beatrice permaneceu acordada, observando a paisagem mudar de campos abertos para a floresta densa, depois para colinas rochosas. Finalmente, erguendo-se contra o céu como uma criatura de pedra, surgiu o Castelo Ravenhall. Era imenso. Torres pontiagudas perfuravam as nuvens.
Muralhas negras de granito cercavam um complexo que parecia uma pequena cidade. Bandeiras tremulavam no alto, exibindo o brasão que Beatrice agora reconhecia, um corvo segurando uma espada. O Duque de Ravenhall. Beatrice ouvira histórias, todas ruins. O Duque Sombrio, chamavam-no, o implacável. O homem que esmagara 3 rebeliões em 5 anos, que executara traidores sem hesitação, que enviuvara a jovem e jurara nunca mais confiar em mulher alguma. E ela acabara de entrar em seu castelo. As portas se abriram como bocas de dragão. Dentro, servos formavam fileiras silenciosas. Uma mulher idosa de rosto severo, claramente a governanta, aproximou-se quando a carruagem parou. Senhora Constance, disse Godric, o duque retornou ferido. Preparai os aposentos e chamai o médico. Ferido? A mulher empalideceu. Quão grave. Perna quebrada. Ferimento na cabeça, mas está consciente. Os olhos de Constance deslizaram para Beatrice e as meninas descendo da segunda carruagem. E estas, ordem de sua graça, devem ficar. A expressão de Constance endureceu, mas ela não questionou. Segui-me. Beatrice segurou as mãos de Cecília e Mariana, enquanto Sofia se agarrava à sua saia. Foram conduzidas através de corredores de pedra fria, tapeçarias pesadas nas paredes, archotes iluminando o caminho. Tudo cheirava a cera de vela e algo mais antigo, pedra e tempo. Eventualmente chegaram a um quarto pequeno na ala leste. Não luxuoso, mas limpo. Havia 2 camas estreitas, uma lareira, uma janela com vista para o pátio interno. Aguardai aqui, ordenou Constance. Será trazida comida e água para banho. Não saiais deste quarto até receberdes permissão. A porta fechou-se com um som final. As meninas olharam ao redor com olhos arregalados. Cecília foi a primeira a falar. Mamãe, o que fizestes? Salvei a vida de um homem, respondeu Beatrice, sentando-se pesadamente numa das camas. Apenas isso. Mas ele é um duque. Eu sei. Os outros não gostam de nós. Eu sei disso também. Mariana subiu na cama ao lado da mãe. Ficaremos aqui? Por enquanto. Beatrice abraçou a filha. Apenas por enquanto. Mas enquanto dizia isso, um pensamento a assombrava. Talvez não houvesse, por enquanto. Talvez acabassem presas ali, nem livres, nem verdadeiramente protegidas. Apenas peças num tabuleiro que não compreendiam. A comida chegou. Pão fresco, queijo, frutas, mais comida do que haviam visto em semanas. As meninas devoraram enquanto Beatrice forçava-se a comer devagar. Precisava manter a mente clara. Um servo trouxe água quente e bacias. Ela lavou as filhas primeiro, depois a si mesma. A sensação de estar limpa parecia estranhamente perigosa, como se ao remover a sujeira da estrada, também removesse a última conexão com sua vida anterior. Quando a noite caiu, Beatrice colocou as meninas para dormir e sentou-se junto à janela. Lá fora, guardas patrulhavam as muralhas. Archotes acesos criavam sombras dançantes. Em algum lugar daquele castelo, Alaric estava sendo tratado por médicos de verdade. Não por uma camponesa com ervas. Ele se lembraria dela amanhã. Honraria sua palavra de proteção. Ou acordaria arrependido de ter trazido uma viúva pobre e suas filhas órfãs para dentro de suas muralhas. Beatrice não tinha respostas, apenas medo e uma estranha centelha de esperança que tentava não alimentar. 3 dias se passaram antes que Beatrice visse o duque novamente. Nesse tempo, as meninas exploraram timidamente os limites permitidos. O pátio interno, os jardins murados. Os servos as tratavam com uma mistura de curiosidade e desdém. Constance mantinha distância profissional, trazendo comida regularmente, mas nunca conversando além do necessário. Beatrice perguntou 2 vezes sobre Alaric. Disseram-lhe que ele se recuperava, mais nada. No 4º dia, Constance apareceu com uma ordem diferente. O duque solicita vossa presença. Apenas vós.
As crianças ficam aqui. O coração de Beatriz se disparou. Quando? Agora. Ela seguiu a governanta por corredores diferentes, mais ornados. Pinturas de ancestrais severos observavam das paredes. Finalmente, pararam diante de uma porta dupla de carvalho. Constance bateu. Entrai! A voz de Alaric, mesmo enfraquecida, carregava comando absoluto. Beatriz entrou num aposento vasto. Biblioteca pessoal, percebeu. Prateleiras do chão ao teto, escada rolante, mesa enorme coberta de mapas e documentos. E ali, sentado numa cadeira com a perna enfaixada estendida sobre um apoio, estava o duque. À luz do dia, sem chuva e sangue, Alaric parecia ainda mais intimidador. O rosto angular, a cicatriz, os olhos cinzentos que pareciam ver através das mentiras. Usava roupas simples, mas de corte impecável. Camisa de linho branco, colete de couro negro. Sentai-vos, ordenou, apontando para uma cadeira à frente da mesa. Beatrice obedeceu, as mãos dobradas no colo para esconder o tremor. Como vão vossas filhas? Bem, vossa graça, agradecemos vossa hospitalidade. Não é hospitalidade, é dívida. Alaric pegou uma pena, girou-a entre os dedos. Godric investigou vossa história. O que contastes é verdade. Vosso marido morreu. O irmão tomou as terras alegando ter um testamento mais recente. O vigário confirmou o documento. Beatrice sentiu a garganta apertar. Eu não menti. Não disse que mentiríeis. Ele a estudou. Mas também descobri outras coisas. Sois conhecida na aldeia como parteira, curandeira. Há quem vos chame de bruxa, embora mais por inveja que evidência. Não sou bruxa, apenas sei de ervas e... Não me importa se sois bruxa. A interrupção foi seca. Importa-me que sabeis curar, e que salvaste minha vida quando podíeis ter seguido em frente. Não podia ter deixado um homem morrer. Muitos o fariam. Silêncio pesado. Beatrice não sabia o que dizer. Alaric recostou-se na cadeira. Fiz-vos vir aqui para discutir vosso futuro. Não podeis ficar indefinidamente como hóspedes. Preciso decidir o que fazer convosco. O medo apertou o estômago de Beatrice. Vossa graça, se preferis que partamos... Não disse isso. Ele tamborilou os dedos na mesa. Tenho uma proposta. Mas antes precisais conhecer alguém. Tocou um sino. A porta se abriu e uma jovem ama entrou, segurando a mão de um menino. Beatrice olhou e sentiu algo apertar no peito. O menino tinha talvez 5 anos, cabelos negros despenteados, olhos da mesma cor cinzenta de Alaric. Mas o que mais chamava a atenção era sua expressão, completamente vazia, como se olhasse sem ver, ouvisse sem escutar. Este é Lucas, disse Alaric, a voz suavizando minimamente. Meu sobrinho, filho de minha irmã falecida há 6 meses, a ama, uma mulher rechonchuda de rosto cansado, curvou-se. Vossa graça, tentei fazê-lo comer hoje, mas... Eu sei, Aberta. Deixai-o aqui. A ama saiu. Lucas ficou parado no meio da sala, os braços caídos ao lado do corpo, completamente imóvel. Lucas, chamou Alaric. Vem aqui, rapaz. O menino não reagiu. Ele não fala desde que a mãe morreu, explicou Alaric. E pela primeira vez, Beatrice viu algo além de dureza em seus olhos. Dor. Não fala, mal come, não dorme. Já trouxe 3 médicos. Todos disseram não haver nada errado fisicamente. É a Alma-Hun que está doente. Beatrice olhou para o menino. Reconhecia aquela expressão. Já vira antes em crianças que sofreram traumas profundos. A retirada para dentro, o desligamento do mundo. Sua irmã. Como faleceu? Febre, rápida e cruel. Lucas estava com ela até o fim. Viu tudo. Alaric cerrou os punhos. Ele era uma criança alegre antes. Ria, corria, inventava histórias. Agora é como se estivesse morto por dentro. E quereis que eu o cure. Quero que o ajudeis. A diferença na palavra não passou despercebida.
Em troca, vós e vossas filhas ficareis aqui, não como hóspedes, como parte da casa. Recebereis aposentos melhores, roupas, comida. As meninas poderão ter educação. E quando Lucas melhorar, se melhorar, podereis partir com uma quantia que vos permita recomeçar a vida com dignidade. Era uma oferta generosa. Generosa demais. E se eu falhar? Perguntou Beatriz baixinho. Então falhastes. Ainda assim tereis cumprido vosso lado do acordo tentando. Beatriz olhou para Lucas novamente. O menino permanecia imóvel, olhando para o nada. Algo naqueles olhos vazios ecoava a dor que ela própria sentia. Órfãos de mundos diferentes. Ele de mãe, ela de marido e dignidade. Mas ambos profundamente feridos. Posso tentar falar com ele agora? Alaric acenou. Fazei o que achardes adequado. Beatriz levantou-se devagar e aproximou-se de Lucas. Não tocou, não invadiu seu espaço. Apenas ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos dele. Lucas, disse suavemente, meu nome é Beatriz. Tens uma bela cor de olhos, como nuvens de tempestade. Nada. Sabias que tenho 3 filhas. Uma tem quase a tua idade. Chama-se Mariana. Ela adora histórias. Conheces histórias? O menino piscou. Foi quase imperceptível, mas Beatriz viu. Aposto que conheces muitas histórias. Tua mamãe contava histórias para ti? Outro piscar. E então, tão rápido que quase passou despercebido, os olhos de Lucas encheram-se de lágrimas. Beatriz sentiu o coração apertar. Com muito cuidado, estendeu a mão, mas não tocou. Apenas deixou ali uma oferta. Sabias que quando alguém que amamos parte, elas não desaparecem completamente? Ficam aqui. Tocou o próprio peito. Nas histórias, nas canções, nas coisas boas que nos ensinaram. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lucas. Apenas uma, mas foi o suficiente. Beatriz olhou para Alaric. O duque observava intensamente. O rosto indecifrável, mas os olhos fixos no sobrinho. Aceito vossa proposta, vossa graça, disse Beatriz, mas com uma condição. Alaric ergueu uma sobrancelha. Ousais negociar. Não é negociação, é pedido. Permitireis que minhas filhas passem tempo com Lucas. Crianças curam outras crianças, às vezes melhor que adultos. Houve um silêncio longo. Então, Alaric acenou lentamente. Desde que seja supervisionado. Não quero 3 crianças selvagens destruindo o castelo. Minhas filhas não são selvagens, retrucou Beatriz. Depois mordeu a língua ao perceber a ousadia. Mas Alaric quase sorriu. Quase. Veremos. Os primeiros dias foram difíceis. Lucas não reagia a nada, não a jogos, não a histórias, não às tentativas tímidas de Mariana de fazer amizade. Beatriz sentava-se no chão ao lado dele todas as tardes, no jardim murado, apenas conversando baixinho, cantando canções antigas, trabalhando em bordados simples que a governanta Constance trouxera. As outras crianças, Cecília e Sofia, brincavam ali perto, suas risadas ocasionais ecoando pelas paredes de pedra. Beatriz notou que, lentamente, os olhos de Lucas começaram a seguir os movimentos das meninas, não com interesse ativo, mas com algo menos que total vazio. Progresso. Alaric observava de longe. Beatriz sentia seu olhar às vezes, quando atravessava o pátio ou trabalhava no jardim. Ele ainda usava muletas para caminhar, a perna em recuperação. O médico dissera que curaria bem, mas levaria tempo. Numa tarde, 2 semanas após sua chegada, Beatriz estava cantando uma antiga canção de ninar quando ouviu uma voz atrás dela. Minha irmã cantava essa mesma canção. Virou-se. Alaric estava ali, apoiado numa única muleta, observando Lucas. Peço perdão, vossa graça. Se vos incomoda, não incomoda. Ele mancou até um banco próximo e sentou-se com cuidado. Catarina tinha uma voz linda. Lucas costumava dormir apenas quando ela cantava.
Beatrice notou a dor contida no nome. Contai-me sobre ela. Alaric ficou em silêncio por tanto tempo que Beatrice pensou que ele não responderia. Então, surpreendentemente, ele começou a falar. Era 2 anos mais nova que eu, mais gentil, mais amável, tudo que eu não era. Sua voz era baixa, controlada. Casou-se por amor com um nobre menor. Contra meu conselho. Ele a amava, isso era verdade, mas era fraco. Bebia, perdia dinheiro em jogo. Quando morreu numa briga de taverna, deixou dívidas enormes. Trouxe Catarina e Lucas para cá. Pensei que finalmente ela estaria segura. Mas então veio a febre. Alaric cerrou o punho sobre a muleta. Nada pôde detê-la. 3 dias ela queimou. No final, nem me reconhecia. Chamava pelo marido morto. Lucas estava na sala quando partiu. Segurou a mão dela até o fim. Beatrice sentiu lágrimas ardendo. Uma criança não devia ver isso. Não, mas viu, e desde então é como se parte dele tivesse morrido junto com ela. Eles ficaram em silêncio, observando Lucas. O menino permanecia imóvel, sentado na grama, olhando para nada. Por que nunca vos casastes novamente? Beatrice perguntou, surpresa com a própria ousadia. Alaric a olhou, uma sobrancelha erguida. Ousada pergunta para uma camponesa. Peço perdão, não é de minha conta. Não, ele suspirou, mas responderei. Casei jovem com uma mulher de beleza notável. Lady Morgana. A união foi arranjada, mas pensei que poderia funcionar. Estava errado. Ela me traiu com meu próprio capitão da guarda. Quando descobri, executei-o. Ela fugiu na noite seguinte e morreu quando o cavalo caiu numa ravina. A brutalidade da história deixou Beatrice sem palavras. Desde então, continuou Alaric, aprendi que beleza e títulos não garantem lealdade e que confiar é perigoso. Nem todos traem, vossa graça. Não. Lhe a estudou com aqueles olhos cinzentos penetrantes. E vosso marido era leal? Thomas era um bom homem, fraco às vezes, dominado pela família, mas bom. Amava as meninas, amava-me à sua maneira. Então por que permitiu que vos expulsassem? Porque estava morto. A resposta saiu mais dura que Beatrice pretendia. E mortos não protegem ninguém. Algo mudou na expressão de Alaric. Não suavidade exatamente, mas reconhecimento. Ambos haviam sido traídos por destinos cruéis. Ambos carregavam feridas. Fazei Lucas melhorar, disse ele finalmente, levantando-se com dificuldade. É tudo o que vos peço. Farei o meu melhor. Quando ele se afastou, mancando lentamente, Beatrice voltou sua atenção para Lucas. O menino observava uma borboleta que pousara numa flor próxima. Não sorria, não reagia, mas observava. Era algo. Os dias tornaram-se semanas. Lentamente, mudanças sutis começaram a aparecer. Lucas passou a seguir Beatrice com os olhos quando ela se movia. Começou a comer pequenas porções quando ela o alimentava pessoalmente. Uma manhã, quando Mariana deixou cair uma boneca de pano perto dele, Lucas pegou-a e devolveu. Foi um gesto automático, mas foi um gesto. Beatrice introduziu novos elementos, música simples com flauta de madeira, desenhos na areia do jardim, histórias mais elaboradas à noite, sempre incluindo as 3 meninas para que Lucas visse outras crianças felizes. E então veio a noite da tempestade. Trovões ecoavam pelo castelo, relâmpagos iluminavam os corredores. Beatrice acordou com um som, um choro abafado. Correu até o quarto de Lucas, agora adjacente ao dela, e encontrou-o encolhido na cama, tremendo violentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas! Ela se aproximou rapidamente. Está tudo bem, querido. É apenas chuva. Mas o menino não parava de tremer. Beatrice compreendeu. A última grande tempestade fora quando a mãe morreu. A memória estava voltando. Sem pensar 2 vezes, Beatrice subiu na cama e puxou Lucas para seu colo, abraçando-o firme.
Estou aqui, sussurrou. Não estás sozinho. Nunca estarás sozinho. Lucas agarrou-se a ela com força desesperada. E então, pela primeira vez em 6 meses, ele falou. Mamãe. Uma palavra. Apenas uma. Mas quebrou algo em Beatrice. Ela abraçou-o mais firme, as próprias lágrimas caindo. Eu sei, meu amor. Eu sei que sentes falta dela, mas ela ainda te ama. Onde quer que esteja, ainda te ama. Lucas soluçou contra seu ombro enquanto a tempestade rugia lá fora. Beatrice cantou baixinho até que ele finalmente adormeceu. Quando saiu do quarto, encontrou Alaric parado no corredor, apoiado na muleta, os olhos fixos nela. Eu ouvi, disse ele baixinho. Ele falou. Apenas uma palavra, mas sim. Alaric olhou para a porta fechada do quarto de Lucas, então de volta para Beatrice. Havia algo em sua expressão, gratidão talvez, ou algo mais profundo que ele não tinha palavras para expressar. Fizestes o impossível. Ainda não. Há muito caminho pela frente. Mas começou. Alaric deu um passo mais perto. Na luz fraca das tochas, sua expressão era quase vulnerável. Sabeis, Beatrice de Ashford, começais a fazer-me acreditar que talvez bondade não seja apenas fraqueza disfarçada. Nunca foi vossa graça. Alaric. Sua voz suavizou. Aqui, nesta hora, podeis chamar-me Alaric. Beatrice sentiu algo mudar no ar entre eles, perigoso, íntimo. Boa noite, Alaric. Boa noite, Beatrice. O progresso de Lucas era inegável. 2 semanas após aquela noite tempestuosa, ele começara a falar em frases curtas, brincava timidamente com as meninas, até sorriu uma vez quando Sofia tropeçou e caiu numa pilha de folhas. O castelo notou. Os servos começaram a tratar Beatrice com respeito crescente. Constance, embora ainda formal, passou a consultar Beatrice sobre assuntos domésticos menores. Até Godric, o capitão desconfiado, acenou para ela uma manhã. Mas nem tudo era harmonia. Beatrice percebeu olhares, sussurros que paravam quando ela passava. Sabia o que diziam. A viúva camponesa estava ganhando influência perigosa. E pior, o duque passava mais tempo com ela. Era verdade. Alaric começara a procurá-la regularmente, primeiro sob pretexto de discutir o progresso de Lucas, depois apenas para conversar. Descobriram que compartilhavam visões similares sobre justiça, sobre o peso da responsabilidade. Beatrice o fazia rir. Raramente, mas quando acontecia, era como ver sol atravessando nuvens de tempestade. E Beatrice, contra todo julgamento sensato, começou a sentir. Tentou sufocar. Era loucura. Ela era camponesa. Ele era duque. Mas o coração não obedece razão. Foi quando Roderick de Ashford apareceu. Beatrice estava nos jardins com as meninas quando Constance veio buscá-la, o rosto severo. O duque solicita vossa presença no salão principal. Imediatamente, o tom alarmou Beatrice. As meninas, Berta cuidará delas. Vinde. O salão principal era imenso, teto alto, janelas de vitrais lançando cores sobre o piso de mármore. Alaric estava no trono de pedra, a perna já curada o suficiente para dispensar muletas. Godric estava ao lado dele, e no centro do salão, vestindo roupas finas, mas de corte barato, estava Roderick, o cunhado que a expulsara. Beatrice sentiu o sangue gelar. Ah, Beatrice! Roderick sorriu, mas foi puro veneno. Que coincidência vos encontrar aqui. Conheceis esta mulher? Perguntou Alaric, a voz perigosamente calma. Conheço, é minha cunhada, viúva de meu falecido irmão. Roderick aproximou-se de Beatrice com falsa preocupação. Quando soube que havíeis desaparecido, fiquei aterrorizado. Procurei-vos por toda parte. Mentira, disse Beatrice baixinho. Mentira. Roderick fingiu choque. Minha cara, eu sei que foste esforçada a partir após.
Bem, o desagradável assunto. Que assunto? Alaric não mudou de posição, mas sua voz ficou ainda mais gélida. Roderick hesitou, então suspirou dramaticamente. É constrangedor, Vossa Graça, mas descobrimos que Beatrice vinha, desviando fundos da propriedade. Pequenas quantias, mas consistentemente. Quando confrontada, fugiu na noite. Mentiroso! Beatrice deu um passo à frente. Eu nunca... Silêncio! A ordem de Alaric cortou o ar. Ele olhou para Roderick. Tendes prova? Tenho. Roderick sacou um papel dobrado. Este é o registro contábil da propriedade. Vereis que há discrepâncias nos meses que antecederam a morte de meu irmão. Godric pegou o documento e levou a Alaric. O duque examinou-o lentamente, o rosto indecifrável. Beatrice sentia o pânico crescer. Era mentira, tudo mentira. Mas como provar? Vossa Graça, disse Roderick com falsa gentileza, compreendo que vos sentis em dívida com ela por alguma assistência, mas não podeis abrigar uma ladra. Exijo que ela seja entregue às autoridades apropriadas. Exigis? A voz de Alaric poderia congelar fogo. Roderick recuou ligeiramente. Peço, Vossa Graça, como homem de honra, certamente compreendeis a importância da justiça. Alaric ficou em silêncio por tempo dolorosamente longo. Então se levantou, descendo os degraus do trono com passos medidos. Contai-me, Roderick de Ashford, como soubestes que ela estava aqui? Eu ouvi rumores, nas tavernas, rumores específicos que ela estava em meu castelo. Curioso. Alaric parou diante de Roderick, olhando-o de cima. Porque não divulguei a presença dela, nem meus servos o fariam sem permissão. Roderick começou a suar. Talvez algum viajante viu... Mentis. Alaric virou-se para Godric. Investigai este homem. Verificai suas propriedades, suas dívidas, seus negócios. Quero saber tudo. Vossa Graça. Roderick empalideceu. Isso é desnecessário. Vim apenas recuperar. Vim roubar, corrigiu Alaric friamente. Vim criar falsas acusações contra uma mulher indefesa. Mas cometestes um erro fatal. Qual? Viestes ao meu gate castelo e pensastes que eu seria tolo o suficiente para acreditar em vossas mentiras baratas. Alaric pegou o documento das mãos de Godric e rasgou-o ao meio. Estas contas são falsificações óbvias. A tinta é recente, o papel novo. Um homem que realmente manteve registros por anos saberia esconder melhor suas fraudes. Roderick recuou, os olhos arregalados. Vós não podeis... Podeis me dizer o que não posso fazer em meu próprio castelo? A voz de Alaric era gelo puro agora. Godric, escoltai este homem para fora e enviai mensageiros para a aldeia. Quero investigação completa sobre como ele obteve aquelas terras. Vossa Graça, por favor. Roderick caiu de joelhos. Foi apenas. Eu precisava das terras, tinha dívidas. O testamento era falso, como eu suspeitava. Ela não merece nada. É apenas uma camponesa. E vós sois um ladrão covarde que rouba viúvas e órfãs. Alaric virou-se dispensando-o. Levai-o embora. Se voltar a aparecer em minhas terras, será preso por calúnia e fraude. Guardas arrastaram Roderick para fora enquanto ele gritava ameaças vazias. Quando o salão finalmente silenciou, apenas Beatrice, Alaric e Godric permaneceram. Beatrice estava tremendo, as pernas fracas. Vossa Graça, eu... Não precisais agradecer. Alaric olhou para ela e havia algo diferente em seus olhos. Não permito que mentiras e covardias contaminem este castelo. Se esse homem vos acusou falsamente, pagará. Mas, como soubestes que ele mentia? Porque vos conheço. A simplicidade da declaração a chocou. Nestes meses, observei-vos. Vosso caráter, vossa bondade com Lucas, com vossas filhas, até com os servos. Uma mulher que dedica cada momento a cuidar de outros não é ladra.
Lágrimas arderam nos olhos de Beatrice. Obrigada. Não. Alaric aproximou-se e pela primeira vez tocou sua mão. Foi breve, quase formal, mas o calor permaneceu mesmo após ele se afastar. Obrigado a vós, por me lembrar que ainda existem pessoas de honra neste mundo. A investigação de Alaric foi rápida e brutal. Em 3 dias, documentos foram descobertos. O verdadeiro testamento de Thomas foi encontrado escondido na casa de Roderick. Nele, as terras eram divididas igualmente entre Roderick e Beatrice, com provisões para as 3 meninas. O testamento falso que Roderick apresentara fora forjado, e o vigário, quando interrogado adequadamente, confessou ter sido subornado. A sentença veio numa manhã fria. Roderick perdeu tudo, terras, títulos menores, até a casa ancestral. Foram entregues a Beatrice por direito legal. Ele foi banido da região sob ameaça de prisão. Lady Meredith, exposta como cúmplice, fugiu antes que pudesse ser interrogada. Beatrice possuía terras agora. Não era mais camponesa pobre, mas as terras ficavam a dias de distância. E seus pensamentos estavam presos em Ravenhall, mais especificamente, presos em Alaric. A verdade era que não queria partir, não apenas pelas terras, mas porque algo crescera ali, entre ela e o duque, entre suas filhas e Lucas, entre seu coração solitário e a possibilidade de algo mais. Mas era loucura. Mesmo com terras, ela ainda era vastamente inferior a um duque. E Alaric nunca demonstrara mais que respeito e gratidão. Ou demonstrara. Beatrice relembrava conversas, olhares que duravam segundos demais, o toque em sua mão naquele dia no salão. Mas talvez fossem apenas ilusões de uma mulher desesperada por afeto. Foi Lucas quem forçou a questão. 1 mês após a partida de Roderick, o menino, agora falando normalmente, brincando, até rindo, perguntou durante o jantar: Beatrice, vais embora agora que tens tuas terras de volta? O salão silenciou. Alaric, sentado à cabeceira da mesa, congelou com o copo a meio caminho dos lábios. Beatrice olhou para Lucas, depois para suas próprias filhas, todas observando com olhos esperançosos. Eu não sei. Essas são decisões complicadas. Mas não queres ir, queres? Pressionou Lucas. Eu não quero que vás. Quem cantará para mim? Quem contará histórias? Lucas, começou Alaric. Beatrice tem sua própria vida. Não quero que ela vá. O menino levantou-se bruscamente. Tio Alaric, faz ela ficar. Lucas, eu não posso simplesmente... Por favor. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do menino. Todos que amo vão embora. Mamãe foi embora. Papai foi embora. Não deixa Beatrice ir também. O coração de Beatrice se partiu. Ela se levantou e abraçou Lucas, que soluçava contra seu ombro. Não irei a lugar algum sem vos avisar primeiro, prometo. Mas sabia que era promessa temporária. Naquela noite, quando colocou as meninas para dormir, encontrou Alaric esperando no corredor. Precisamos conversar, disse ele. Seguiu-o até a biblioteca privada. A lareira crepitava, lançando sombras dançantes. Alaric serviu vinho, algo que nunca fizera antes, sempre mantendo formalidades. Lucas tem razão, começou ele, entregando-lhe uma taça. Não quero que partais. Alaric, deixai-me terminar. Ele tomou um gole longo. Quando vos trouxe para cá, foi por dever, dívida, depois foi pelo sobrinho. Mas agora... Parou, as palavras claramente difíceis. Agora é porque vos quero aqui. Beatrice sentiu o coração disparar. Como servente. Como esposa. O silêncio foi total, apenas o crepitar do fogo. Beatrice olhou para ele chocada. Vós, não podeis estar falando sério. Nunca falo levianamente. Alaric colocou a taça de lado e aproximou-se. Sei que é inesperado. Sei que tenho sido distante, difícil,
Mas nestes meses aprendi algo crucial. Beleza e títulos não fazem uma esposa. Caráter faz. E vós tendes mais caráter que qualquer pessoa que conheci. Sou viúva, com 3 filhas, sem linhagem nobre. E eu sou um duque amargo, que executou homens e afastou todos que tentaram se aproximar. Alaric pegou sua mão. Somos ambos quebrados, Beatrice, mas talvez juntos possamos nos consertar. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. E se as pessoas disserem, que digam, sou o duque. Quem ousará questionar? Vossas filhas serão minhas, Lucas terá irmãs, e vós? Ele hesitou, vulnerabilidade rara cruzando seu rosto. Vós tereis um homem imperfeito, mas que promete honrar-vos até o último dia. Beatrice não conseguia respirar direito. Era tudo o que desejara, mas nunca ousara esperar. E se eu aceitar? Será casamento verdadeiro? Não apenas arranjo. Será tudo o que quiserdes que seja. Alaric puxou-a mais perto. Já vos amo, Beatrice. Perceber isso aterrorizou-me, mas é verdade. Eu também, sussurrou ela. Amo-vos também. O beijo foi suave primeiro, depois profundo, anos de solidão dissolvendo-se em contato. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. É isso um sim? Perguntou Alaric, quase sorrindo. Sim. Beatrice riu através das lágrimas. 1000 vezes sim. O anúncio formal veio numa semana. Alaric convocou um grande banquete, convidando nobres de toda a região. Alguns vieram por respeito, outros por curiosidade sobre o Duque Sombrio finalmente escolher nova esposa. Beatrice estava aterrorizada. Usar vestido fino de seda azul escura, joias emprestadas da falecida irmã de Alaric, mas sentia-se uma impostora. As filhas estavam lindas em vestidos novos, mas igualmente assustadas. Ficai ao meu lado, disse Alaric antes de entrarem no salão. E lembrai-vos, sois minha escolha. Isso vos coloca acima de qualquer um que ouse questionar. O salão estava repleto, nobres vestidos em veludo e seda, joias reluzindo sob a luz de centenas de velas. Conversas pararam quando Alaric entrou com Beatrice ao lado. Os sussurros começaram imediatamente. Uma camponesa? Ouvi dizer que era parteira. 3 filhas, todas bastardas, certamente. Beatrice ergueu o queixo. Não bastardas. Suas filhas eram legítimas e amadas. Alaric conduziu-a até a mesa principal e ficou de pé, batendo a taça com uma faca para chamar atenção. Meus lordes, minhas damas, começou a voz ecoando. Convoquei-vos esta noite para anúncio importante. Após anos de viuvez, escolhi tomar nova esposa. Murmúrios de antecipação. Lady Beatrice de Ashford. Apresentou-a, e Beatrice curvou-se graciosamente como Constância a ensinara. Os olhares foram de choque à desaprovação mal disfarçada. Um nobre mais velho. Lord Pemberton, de terras vizinhas, levantou-se. Vossa Graça, com todo respeito, não seria mais apropriado casar com alguém de linhagem similar? Linhagem? Alaric o olhou friamente. Lady Beatrice possui terras próprias. Salvou minha vida. Curou meu sobrinho quando vossos médicos caros falharam. Que linhagem, não importa mais que isso, mas ela é escolhida por mim. Questionais meu julgamento. Pemberton? Silêncio. Ninguém ousava. Alaric continuou mais suave, mas não menos firme. Esta mulher demonstrou mais coragem, bondade e honra que muitos nascidos em berços dourados. Se isso ofende vossa sensibilidade nobiliária, podeis partir. Ninguém se moveu. Foi quando aconteceu. Servos trouxeram o primeiro prato e Beatrice notou algo estranho. Olhares entre certos nobres, sorrisos contidos. Algo estava errado. Quando a sopa foi servida, uma Lady Cordélia, jovem, bonita, venenosa, levantou-se dramaticamente.
Perdoai-me, vossa graça, mas há algo que todos deveriam saber. Sua voz carregava falsa preocupação. Investiguei Lady Beatrice, como é meu dever para com a região, e descobri discrepâncias. O coração de Beatrice afundou. Discrepâncias. Alaric não pareceu perturbado. Sim, parece que ela não era verdadeiramente casada com Thomas de Ashford. O casamento nunca foi oficialmente registrado, tecnicamente. Cordélia pausou para efeito dramático. Suas filhas são de bastardas, e ela mesma nunca foi legalmente esposa. Gaspes pelo salão. Beatrice sentiu o mundo girar. Era mentira. Tinha certeza, mas como provar? Alaric permaneceu completamente calmo. Terminastes? Apenas pensei que vossa graça deveria saber antes de cometer erro terrível. Sabias, interrompeu Alaric, que investigar falsamente membros da nobreza é crime punível? Cordélia piscou. Eu não investiguei falsamente. Tenho provas. Mostrai-as. A mulher hesitou, então sacou um documento. Este é o registro oficial de casamentos da paróquia. Como vereis, não há registro de Beatrice e Thomas. Godric trouxe o documento a Alaric. Ele examinou-o, então passou para Beatrice. Ela olhou e percebeu. Era registro de paróquia diferente. Não onde casara. Curioso, disse Alaric. Este é registro da paróquia de São Marcos. Beatrice casou-se na paróquia de Santa Ana. 2 igrejas diferentes. Cordélia empalideceu. Além disso, continuou Alaric, tenho aqui. Fez sinal e outro servo trouxe documento. O registro oficial de Santa Ana, que solicitei semanas atrás. Como vedes, o casamento está devidamente documentado. Data: 15 de abril, 12 anos atrás. Testemunhas: Marta Oliveira e Padre Benedict. Ele ergueu o documento para que todos vissem. Então, Lady Cordélia, quereis explicar por que apresentastes documento de paróquia errada? Foi ignorância ou sabotagem deliberada? A mulher estava branca como cera. Houve um erro, eu não... Saí. A voz de Alaric cortou como lâmina. Saí do meu castelo e não volteis. Estais banida destas terras por difamação. Vossa graça, por favor. Guardas. Cordélia foi escoltada para fora em vergonha total. O salão ficou em silêncio chocado. Alaric virou-se para os nobres reunidos. Alguém mais deseja questionar a honra de minha futura esposa? Porque tenho documentos, testemunhas e paciência muito limitada. Ninguém falou. Ótimo. Então comei, bebei e celebrais, ou ide embora. Escolha é vossa. Lentamente conversas recomeçaram. Nobres começaram a comer. Alguns constrangidos, outros impressionados pela defesa feroz. Beatrice olhou para Alaric, lágrimas nos olhos. Vós investigastes antecipadamente. Obviamente, ele segurou sua mão sob a mesa. Pensei que eu deixaria nossa união vulnerável a mentiras. Conheço os lobos desta corte. Precisava estar preparado. Obrigada. Não agradeçais. Proteger quem amo é dever, não favor. O banquete continuou, e gradualmente nobres começaram a aproximar-se de Beatrice com respeito, forçado em alguns casos, genuíno em outros. Suas filhas foram admiradas. Lucas, sentado ao lado delas, contou orgulhosamente como tia Beatrice o curara. Ao final da noite, quando os últimos convidados partiram, Alaric e Beatrice ficaram sozinhos no salão vazio. Isso foi exaustivo, disse Beatrice, mas vencemos. Alaric puxou-a para seus braços. Vencemos, e agora toda a região sabe. Sois minha, e eu sou vosso. Para sempre? Para sempre. O casamento aconteceu no jardim murado, onde Beatrice passara meses cuidando de Lucas. Não foi pompa excessiva. Alaric odiava a ostentação, mas foi belo. Flores silvestres, sol rompendo nuvens, após semanas de chuva, e as pessoas que importavam.
As 3 filhas de Beatrice serviram como damas de honra, usando coroas de flores. Lucas carregou os anéis, sorrindo amplamente. Godric serviu como testemunha, sua desconfiança inicial transformada em respeito genuíno. Quando Alaric beijou Beatrice após os votos, foi sob céu azul perfeito. Nunca pensei que seria feliz novamente, sussurrou ele. Nem eu. Eles construíram vida juntos. As terras de Beatrice foram incorporadas às de Alaric, gerenciadas por administrador honesto. As meninas receberam educação de damas nobres. Lucas floresceu, tornando-se menino alegre novamente. E Beatrice, a viúva que fora expulsa na lama, tornou-se duquesa de Ravenhall. Não por títulos herdados, mas por caráter conquistado. Anos depois, quando perguntavam como conhecera o duque, Beatrice sempre sorria. Salvei-o numa tempestade, mas na verdade, ele salvou-me também. E era verdade, porque às vezes, nas noites mais escuras, encontramos as estrelas mais brilhantes. E às vezes, quando perdemos tudo, encontramos exatamente o que sempre precisamos.